Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e dando sequência aí com mais um vídeo um pouco fora do propósito para o qual o canal foi criado, mas para responder alguns questionamentos do irmão professor Euler Lopes. Antes eu gostaria de falar para minha querida Ed, que eu ainda não a respondi, falta de tempo, mas eu responderei. Uma querida amiga que discordou de alguma coisa que eu apresentei aqui no canal, mas discordou com muito respeito, muita educação. Parabéns, que Jesus seja contigo, minha irmã. E assim que possível eu te responderei, tá bom? Vamos lá, dando sequência à nossa série de respostas ao querido Euler, que levantou um questionamento sobre a tese de doutorado do Dr. Rodrigo Silva, sobre a análise linguística do advérbio semeron. Só lembrando, assim, eu não gosto de tomar muito esse perfil e nem de usar alguns argumentos do tipo, mas torna-se necessário. Eu vi alguns comentários do pessoal falando o doutor, pondo pontinho assim, doutor, com quem diz é doutor, não é. Dr. Rodrigo Silva tem hoje 2 doutorados, não é apenas um. Ainda que esse não fosse um doutorado ou que alguém conseguisse, que não consegue nunca tirar este título, ele tem outro, ele não tem apenas um doutorado. Mas dando sequência sobre o questionamento, vamos lá, iremos ver o texto de Lucas 23:43, que diz assim: Cae pen auto amen soilego semeru meteimu en tu paradeiso, que é o texto do famoso ladrão da cruz. Só que antes eu gostaria de fazer ler para vocês aqui uma bênção sacerdotal que se encontra na Tanar, no Antigo Testamento hebraico, que diz assim, a bênção sacerdotal, que eu não sei ela de cabeça, mas iremos ler aqui. Yevareha Adonai vishmereha yaeha Adonai panai veleha vehuneha Issa Adonai panai veleha Ve'assin leha shalom. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. E agora vamos entrar novamente no texto. Estou aqui com a outra versão, que é uma versão em espanhol, da Reina Valera, falando sobre o mesmo texto, diz assim: Entonces Jesús le dijo, de certo te digo, hoy estarás comigo en el paraíso. Essa versão até 2001 trazia a vírgula depois do hoje, ligando o hoje ao primeiro verbo. Por que, meus irmãos, eu li aqui o texto faltou pegar ali em cima ali a versão inglesa do texto e ler o texto em inglês, li em espanhol, li um pouquinho aqui do Antigo Testamento em hebraico e li o referido texto na qual estamos discutindo aqui em grego. Por que eu fiz isso? Hoje, meus queridos irmãos, o pessoal aqui da internet, eles se preocupam mais com exibicionismo, que o cara fala hebraico, o cara fala grego, o cara é o Messias que viria, é o Messias, o cara é muito bom. O pessoal se apega tanto a isso em exibicionismo que esquece do princípio, do principal, que é a verdade. Às vezes as pessoas se deixam levar por aparências e não pela verdade, pela doutrina verdadeira da Bíblia. Todos esses idiomas na qual eu citei, referi aqui, fiz alguma leitura, inclusive o inglês que eu não peguei, eu estou estudando, estou aprendendo, não tenho domínio de nenhum deles, estou estudando eles ainda. Espero até o fim do ano estar com uma fluência muito boa em inglês e espanhol, pelo menos. Estudo o hebraico e o grego e estou aí no contínuo aprendizado, até o fim da vida. Mas por que eu fiz isso? O pessoal preocupado com esse exibicionismo, alguns escrevem embaixo, não, eu quero ver um debate seu com o Euler e tal, como se adiantasse alguma coisa. Vou dar 2 exemplos para vocês. No programa Vejam Só, que é um programa da Hit TV, muito bom sobre debates teológicos, teve um debate há um tempo atrás sobre 2 de Pedro 2,4 ou 2,9, se não me engano. Todos os 2 debates foram com adventistas e um deles, o rapaz que estava debatendo com o adventista, foi indagado sobre o verbo apólime, que encontrava em Mateus 10:28. Até o Heber Cocarelli falou assim, não, lê o texto aí de Mateus 2:13, se aparecer o verbo apólime, então
realmente a alma morre. Esse verbo quer dizer que a alma morre. O que o camarada fez? Fechou a Bíblia e começou a falar porque não, que desviou o assunto, que mentiu, desconversou, mentiu de novo, desconversou e não explicou, não mostrou. E o Weber ainda falou, não, mas se for assim, ele tá certo, o adventista tá certo. Ficou por isso mesmo. Viu? É notório a mentira que o camarada, sendo um cristão, usou para não dar o braço a torcer, que perdeu no debate defendendo uma crença não bíblica. Essa foi uma. E nos comentários o pessoal, não, você arrasou, deu um show e tal e tal. Não vi show nenhum, o cara foi lá em rede nacional mentir para poder não dar o braço a torcer que está errado, e o pessoal ainda bate palma. O que eu quero observar? O pessoal se preocupa mais com o exibicionismo do que com a verdade. O outro foi um outro caso também, falando de, acho que é Filipenses 2:10, se não me engano. O camarada chegou lá e leu em hebraico, leu em grego, pegou o texto lá de Gênesis 2:7, né? Que fala, Vayehi ha'adam lenefesh hayar, e o homem passou a ser alma vivente. Ele disse, não, o homem tornou-se uma alma para viver. Todo mundo bateu palma, ele foi criticado até na lua, todo mundo criticou a exegese dele, e o pessoal no canal dele, não, você é o máximo, você é muito bom e tal. Todo mundo viu que ele inventou uma regra que nem existe. Ele esqueceu que quando ele disse o homem passou a ser alma vivente, ele transformou esse alma vivente de adjetivo para verbo, alma para viver. E o pessoal batendo palma e o camarada no canal dele teimando que é assim porque é e tal e tal. O pessoal não está preocupado com a verdade hoje. Infelizmente, o pessoal não se preocupa com a verdade, não se preocupa com as implicações teológicas por trás daquilo que você quer defender, e não está nem um pouquinho assim comprometido com o que a palavra de Deus diz, apenas com seus pressupostos, e em confrontar alguém, se a sua crença for diferente da de alguém, mesmo que ele esteja certo, você tem que derrubar de qualquer forma, mesmo que para isso use mentira. E a santa palavra de Deus, em português mesmo, que eu estou também estudando, tem que melhorar muito no português, nos fala um pouquinho sobre isso. Olha o que a santa palavra de Deus nos fala sobre isso que tem acontecido hoje no meio cristão, que é muito feio, cristãos falando mentira em rede nacional, usando de mentira. A gente enfatiza muito o 4º mandamento, que é o sábado, mas a gente também pega no pé de quem fala, quem descumpre o 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho. O pessoal hoje acho que não se importa nem com sábado, nem com mentir, nem com nada, né? Tá complicado. Mas vamos lá, o que a santa palavra de Deus nos diz sobre isso? Diz assim, 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregarão às fábulas. Faltou pouco colocar ali a filosofia grega, né, que é o que está acontecendo no mundo cristão de uma maneira geral. Eu fiz um vídeo extenso falando sobre várias questões do questionamento do Euler, inclusive o papiro P75, que ele acha que é um trunfo, que ninguém pode. Fiz uma pergunta, como que fica os textos massoréticos sobre a ótica da regra, que ele disse que não pode valer, que o P75 vale mais que o Códice Vaticano e tal. Ele não respondeu, não sei se nem viu, né? Que falou que viu meu vídeo, mas eu acho que não. Aí o que acontece? Aí, dando sequência aqui, continuando sobre a tese do Dr. Rodrigo Silva, se vocês já ouviram o Rodrigo Silva falar, já ouviram grandes mestres falarem e não acreditaram no que eles disseram, ou não acreditaram na versão do Rodrigo Silva, não será na minha versão que vocês vão acreditar. Porque Jesus, sendo ele a verdade, ele não tinha a verdade, ele era a verdade. Muitos não acreditaram nele e o fim de Cristo foi numa cruz. Então não será eu a pessoa que vai responder todas as suas dúvidas. Discordar faz parte, mas com educação, e é bom, antes de discordar, entender a visão contrária para não sair falando abobrinha como muitos fazem hoje. Um exemplo, eu discordo muito do meio dispensacionalista, e eu estudo o material do meio dispensacionalista, um exemplo aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é um material riquíssimo, aprendi muito com esse material. O meu aqui está todo marcado, não sei se a câmera consegue pegar aí, textos em
com caneta marca-texto, o meu está todo marcado. Aprendi muito e discordo de alguma coisa aqui da declaração de fé das Assembleias de Deus, mas é um material muito bom. Os cristãos de hoje às vezes não conhecem nem a sua própria denominação, as doutrinas da sua própria igreja e querem sair atacando as outras igrejas, né? É complicado. Foi o que eu disse no vídeo passado, os que atacam a crença adventista da mortalidade da alma não sabem nem a crença da sua própria denominação e já saem falando, jogando pedra, o primeiro que é do lado dele, se está certo ou não, a pessoa esse é o cara e aí vai. Falando um pouco aqui sobre a tese do Dr. Rodrigo Silva, para ganharmos tempo. Ela é muito complexa, não conseguirei fazer um vídeo só falando de tudo, que ela trata várias nuances, mas o certo seria eu ler cada capítulo para vocês entenderem melhor, mas isso vai ficar impossível. Mas eu tentei tirar o mais importante aqui para falar para vocês sobre a tese do Dr. Rodrigo Silva. Ela mostra que o texto de Lucas faz uma comparação se ele tem umas nuances mais soteriológicas ou escatológicas, cita discussões e comentários e notas sobre o assunto de São Tomás de Aquino, Ambrósio, São Jerônimo foi o que traduziu a Vulgata Latina. Cita Agostinho de Hipona, cita o santo Efraim, o santo Efrem e Efrate, três cristãos ali do terceiro século que discordavam entre eles a respeito desse assunto, todos católicos. Cita a escolástica medieval, cita o Papa João XXII, Bento XII, a Constituição Benedictus Deus, que é a bula papal, cita a análise, faz uma análise, né, de cada palavra, faz uma análise sobre a palavra amém, uma análise sobre a palavra paraíso, sobre o verbo eimi, ali que está na segunda pessoa do futuro indicativo ali, ser, estar, faz uma análise sobre esse verbo e sobre a construção que Lucas usou ali no seu início. O verbo eimi aparece 2.500 vezes no Novo Testamento, mais ou menos. Faz uma análise ali sobre vieres no teu reino ou entrares, que isso tudo vem constando ali. Analisa toda a perícope, isso tudo na tese do Dr. Rodrigo Silva. Analisa o amém, a palavra em amém, nos ditos de Jesus e nos manuscritos que trazem a palavra em amém e as variantes textuais em cima dos manuscritos sobre essa palavra. Fala muito sobre esse paraíso aqui, que é uma ideia persa, e os manuscritos que contêm até outra palavra substituindo, que é a palavra Jardim do Éden, e faz um entorno ali sobre a discussão se é entrada no céu ou se é a segunda vinda de Cristo, que é um questionamento que também foi levantado, que esse texto vem sendo discutido ao longo da história do cristianismo, não é de hoje essa discussão. Cita um papiro encontrado que não tem a expressão amém soi lego, que eles colocaram a palavra tarsei, que é coragem, aí ficou assim o texto, coragem, hoje estarás comigo no paraíso, mudou o texto. Traz também outro manuscrito que não tem o advérbio semeron, eles omitiram o advérbio semero para tirar a implicação, vem trazendo tudo isso. São analisados ali, além de analisar mais ou menos 350 manuscritos, gregos, latim, cópita, 3 tipos de siríaco, a etiópica, romana, fora os códices, faz toda essa análise, analisa também se o bom ladrão foi para o céu, onde foi o mau ladrão, né, o bom ladrão e o mau ladrão. Todas as referências na Septuaginta ali, que são quase 300 sobre a passagem de Semeron, faz também uma análise das versões que adicionaram, as versões de traduções antigas que adicionaram o que o irmão Euler falou ali, que eu não concordo muito, que é um acréscimo no texto, né? Isso aí não existe no texto, é um acréscimo. Fala também dos teólogos siríacos do quarto século, do siríaco curetoriano, que também é tratado lá. Fala do conflito ali entre a teologia judaica versus a teologia helênica, né, que é a teologia grega. Fala também sobre o justo, o bom ladrão ir para o céu, onde vão os ímpios, porque se vai para o céu onde vão os ímpios também é tratado. Se a morte é um sono ou não, discussões sobre ambos os lados, se a morte é um sono ou não. Fala um pouquinho sobre Hades e Sheol, né, que é tratado ali.
fala da teologia do martírio, a literatura apocalíptica, fala sobre 2 apócrifos do segundo, fala dos livros apócrifos do 2º ao 4º século, fala de manuscritos ali, o Descensus ad Inferos em latim, 2 em gregos, um traz o advérbio ligado ao primeiro verbo, outro ao segundo. E uma coisa interessante que o meu irmão Euler falou assim, eu quero ver, nunca vi um adventista lendo um manuscrito no original assim, ao vivo, igual eu faço e tal, e fala assim como se isso fosse uma coisa de outro mundo. Eu que sou um estudante de grego faço isso, estudante. O Paroski na América, não no mundo, mas na América, eu sei que ele é o especialista hoje em crítica textual do Novo Testamento, Wilson Paroski, que é adventista. Ele trabalha com manuscritos, olhando ali na crítica textual, tem que ter acesso até aos, não os autógrafos originais que não existem mais, mas aos textos que temos hoje, aos manuscritos, aos pergaminhos, tudo que encontrou, tem que ter acesso, tem que verificar ali a tinta e tudo mais. Será que o Wilson Paroski não consegue ler um manuscrito no original ali sem pontuação, sem nada? Eu fiquei pensando, o cara é doutor, o Wilson Paroski é doutor, ele conseguiu chegar lá sendo um especialista em crítica textual e não consegue ler um manuscrito no original igual o Euler fez, que é uma coisa de outro mundo. Difícil, né, meus irmãos? Difícil. Vamos lá. Cita também lá na tese do Dr. Rodrigo Silva as discussões nos primórdios da igreja sobre essa questão, cita o livro de Enoque, cita alguns apócrifos, a narrativa de José de Arimateia, que para quem conhece os evangelhos é apócrifa, a narrativa que cedeu o túmulo, foi o que ajudou Jesus a carregar a cruz, cita ali também o evangelho de Nicodemos e a de Arimateia, como se fosse uma pessoa que viu o diálogo entre os dois, ainda floreia e acrescenta mais detalhes ao diálogo, que aquele discurso cristológico, cristocêntrico, faz todo um arcabouço ali em cima daquele pequeno versículo, eles aumentam ele numa ótica de quem viu a crucifixão, só que isso aí é apócrifo. E é mencionado também na tese do Dr. Rodrigo Silva. Fala do Evangelho de Nicodemos, fala dessa parte onde traz nome aos 2 ladrões, que faz parte da tradição católica, que é Gestas e Dimas. Vocês já devem ter ouvido algum católico falar o bom ladrão, o Dimas, o ladrão da cruz. É tratado também isso aí na tese do Dr. Rodrigo Silva. Traz a visão sobre os manuscritos onde o ladrão entra sozinho no paraíso, que tem essa ideia de que o ladrão foi sozinho para o paraíso, porque o ladrão morreu na sexta, Cristo foi para o céu só no domingo. Aí tem uma discussão sobre isso, será que o ladrão entrou sozinho e tal? Também é tratada na tese do Dr. Rodrigo Silva. Aí ele traz as posições e os comentários no período antigo sobre esse texto, os escritos da patrística, dos teólogos que defenderam, que apoiaram, que foram contra. Essa ideia traz também as notas que eles escreveram sobre isso, traz a transição ali do período medieval, do antigo para o medieval, todas as versões impressas do século XVII até o doutorado do Rodrigo Silva, que aconteceu no ano de 2000, uma análise sobre todas as versões impressas, alemão, português, espanhol, inglês, o texto Receptus e suas notas de rodapé, tratando sobre o aramaísmo por detrás do texto hebraico, só lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Quando o povo de Deus foi cativo na Babilônia, eles começaram a habituar com o aramaico, que é tipo o português ou espanhol, e começaram a utilizar-se do aramaico, da Babilônia em diante. Aí o reino grego de Alexandre o Grande, que dominou os persas e que dominou a Babilônia, era costume dos gregos implantarem a chamada helenização, a língua, a cultura, os hábitos, tudo nos povos dominados. Aí a língua grega passou a ser a língua mãe, digamos assim, daquele período ali a partir de 330 a.C. Só que os judeus já tinham aprendido o aramaico na Babilônia, tornado familiar. As orações, a leitura da Torá era feita em hebraico, eles falavam aramaico, e a língua ali no primeiro século, na língua que era usada para escrever, a língua, digamos, mãe, como o inglês é hoje, era o grego. Aí ele fala sobre a influência do hebraico, a aramaica por trás do texto grego, que é um texto
a língua que Jesus falava era o aramaico. O texto do Novo Testamento foi escrito em grego. Só lembrando, se você vê nos evangelhos, quando ele entrega o seu espírito, ele fala Eli, Eli, lama sabachthani, está escrito embaixo lá. E se diz em aramaico e tal, Deus meu, por que me desamparastes? Traz essa questão aí da influência aramaica por trás do texto de Lucas. Traz todos os versículos do Novo Testamento, ali dos 4 evangelhos, o número deles e os números de versículos. Os versículos que são citados da Septuaginta, não na construção gramatical que está no hebraico, mas na construção gramatical que está na Septuaginta, traz na mesma forma e demonstra o semitismo por trás dessas citações, o percentual de semitismo por trás dessas citações. Inclusive, o livro de Lucas é o que mais tem semitismo por trás dele. Aí ele traz isso, ainda cita 2 outros doutores que têm teses de doutorado corroborando com a tese dele, só que nessa questão do semitismo por trás do livro de Lucas. Fala bastante sobre o aramaísmo por trás ali do versículo, inclusive, Lucas 23, 43, as expressões que ele usou, as equivalentes no aramaico que era comuns no dia a dia ali, e traz um doutor que também apoia que aquele versículo tem um aramaísmo forte por trás. Ele entra nas palavras que aparecem ali em Lucas, ali, falando sobre esse aramaísmo por trás. Ele entra no questionamento que muitos desconhecem hoje, que é a questão ali do método histórico crístico. Ele entra um pouquinho nisso, falando sobre uma suposta fonte Q dos evangelhos. Talvez muitos nem sabem o que se trata essa fonte Q, entendeu? Mas sair criticando, o pessoal é barra. Mas para estudar, tentar entender isso aí, tudo que do mundo teológico, não. Ele fala um pouquinho sobre essa suposta fonte Q. Ele trata uma questão interessante ali que Lucas usa ao falar dos ladrões. Ele usa palavras diferentes dos outros evangelhos. Os outros evangelhos traz só cacurgos, ele traz lestai, e anomos, ele traz esse lestai, se não me engano, acho que é lestai que no evangelho de Lucas aparece, que é diferente. E na Septuaginta ele traz essas referências dos 3 cacurgos, lestai e anomos da Septuaginta. Analisa essas 3 palavras também na Septuaginta. E aí sim ele entra na questão da sintaxe mesmo do texto, explicando o texto, explicando os textos que traz textos que o advérbio é ligado ao primeiro verbo e textos que o advérbio é ligado ao segundo. Aí ele trabalha todas as referências de Sêmero. Ele não trabalha só as que dá base para a tese dele, ele trabalha as outras também, porque uma tese de doutorado, a pessoa analisa todas as referências, os prós, os contras, e traz a solução, digamos assim. Uma tese de doutorado não é coisa simples, não é brincadeira. E aí o que acontece? A regra que o doutor Rodrigo Silva descobriu, ela fala que em textos anfibológicos o advérbio sêmero entre 2 verbos sempre é ligado ao primeiro verbo, ele exerce força sobre o primeiro verbo. Assim como tantas outras regras e questões gramaticais da língua grega, como o coel, que é utilizado ali no texto de João 1, a regra de Sharpe, que, tipo assim, se a gente analisar a regrinha de Sharpe, ela tem mais exceções do que a própria regra do Dr. Rodrigo Silva. E ninguém questiona Coel, não questiona Sharpe. Sharpe, ele fez sua tese, acho que em 1798, então nem a igreja adventista tinha. Se ele fosse adventista era questionado, mas como não é, né, ninguém questiona, entendeu? O pessoal não analisa, mas quer jogar pedra no Rodrigo apenas porque discorda das crenças da igreja adventista, que são bíblicas. O povo não consegue mostrar o lado, por que a crença, qual o erro da crença. Eles querem jogar pedra em um versículo, fazer aquela bagunça toda e não demonstra nada e nada e nada. Os textos que o irmão Euler tratou nos seus vídeos são tratados na tese do Dr. Rodrigo Silva. A questão do papiro P75, que eu já falei sobre isso, também é mencionada na tese do Rodrigo Silva. E uma questão, se vocês verem um exemplo, Vailate, Edson de Faria Francisco, Dr. Elcio Mendonça, Emanuel Tove, outros falarem da tese do Rodrigo Silva, aí sim, eu concordo que a tese
pode ter alguma coisa errada, mas eles não falarão porque eles conhecem da academia, conhecem de doutorado, conhecem de tese, conhecem como que eu processo os trâmites para ser aprovado em uma tese de doutorado, eles nunca vão falar. Vocês vão ver pessoas como o Euler, como eu, como o Ferreirinha, pessoas que não têm conhecimento tanto quanto os doutores, falando, jogando pedra, sem conhecer tudo sobre uma tese de doutorado. Achando que a tese de doutorado você pega, escreve 2 páginas lá, um manuscrito Códice Vaticano, tem um pontinho, apresenta um texto, só que dá certo, entrega e é aprovado e virou doutor. Acha que não tem uma pesquisa por trás. A tese de doutorado geralmente ela é feita e entregue cópias para todos os que vão avaliá-lo no dia da sua apresentação, 60 dias antes, para que eles avaliem tudo, e são feitas perguntas, eles tentam de todas as formas barrar, entre aspas, a pessoa. Quando eles veem que foi apresentado todas as opiniões a favor, todas as contras e apresentou a solução, aí sim, não, a solução que ele apresenta é uma solução coerente, abrange toda a discussão e ainda demonstra que é sólido isso aqui, não tem como falar que isso aqui tem erro, porque os textos, as coisas que são contra já estão todas tratadas dentro da própria tese. Então, é verdadeiro. Porque não é um argumento igual do Euler, o texto de Lucas tal que ele apresentou lá no quadro, acho que 22, é contra, eu já mostrei que derrubei a tese dele. Não é, isso está lá dentro da tese. Todo mundo conhece a tese, todo mundo que viu a tese lá sabe os textos que apoiam e os que não apoiam. E tem todo um trabalho de mostrar por que o advérbio é ligado ao primeiro verbo, os textos que corroboram, as citações no Novo Testamento que demonstram que o advérbio em texto anfibológico é ligado ao primeiro verbo. Isso tudo aparece lá na tese. Aí o Euler faz um comentário desse, sim, que até assusta a gente. Aí, agora uma questão interessante de notarmos, que eu quero até levantar uma suspeita aqui, não gosto de fazer isso, mas eu me senti obrigado a fazer essa suspeita. Você não verá um doutor falando da tese do Rodrigo Silva, apenas o pessoal aqui de baixo, que são críticos do adventismo conhecido de longa data e que não demonstram nada, igual o debate do Vailate com o Sérgio Monteiro. Os críticos fizeram barulho e tal, e tal, e tal. Os adventistas já fizeram um livro aí, um comentário exegético de 300 e tantas páginas sobre 2 de Pedro. A carta de 2 Pedro, os críticos só fizeram barulho, até agora não apresentaram nada. Entende? Aí os adventistas estudando, lutando, batalhando e eles só criticando. Perdem tempo criticando e não apresentam material nenhum. Aí o que acontece? Se vocês verem algum doutor questionar, beleza. E o certo de questionar não é levantar cortina de fumaça e fica fazendo aquele barulhão, não. Aí lá na faculdade apresentar uma tese melhor, uma tese que destrua a tese dele, apesar que isso não é possível, porque para a tese ser aprovada tem que provar que não tem como desmontar aquele pensamento ali, ele é indesmontável, digamos assim. Por isso que ela é aprovada, que se fosse uma coisa frágil não seria aprovada. Quantas pessoas são reprovadas em tese de doutorado, de anos de pesquisa? Se vocês verem alguém falar, beleza. Do contrário, essas falas de nós aqui de baixo não vale nada. Outra coisa, daqui a pouco o pessoal, a academia que julga a própria academia, não somos nós aqui de baixo, daqui a pouco um cientista descobre a cura de uma doença, um medicamento que faz efeito assim no ser humano, de anos de pesquisa, nós aqui de baixo, não, o cientista não pode, não vale, isso aqui é uma mentira, ele tem que provar para nós, o cientista agora vai ter que provar não para a academia que o que ele descobriu é certo, ele vai ter que provar para mim, para o Euler, para o Ferreirinha, me ajuda, né? A tese de doutorado tem que ser provada para o Ferreirinha, para o Euler ou para a academia? Lógico que é para a academia, a academia julga a própria academia, não nós aqui de baixo. Isso é uma questão interessante. E a questão que eu não gosto de fazer, mas serei obrigado, veja só, o Euler fala sobre o P75, que eu já tratei grandemente, achando que, tipo assim, que descobriu a roda. Tipo assim, descobriu a roda, faz aquele barulhaço, como descobrir se ele aprendeu grego. Aí, como ele aprendeu grego, ele acha que tudo se resolve com a língua grega. Acha que ele descobriu a roda, né? Aí faz todo aquele barulhão em cima do P75, que ele achou que é um argumento forte. Na tese do doutor Rodrigo Silva, vem tratando do manuscrito P75, ainda fala bacana, que fala que o Vaticano tem a pontuação, a maioria dos manuscritos não tem, inclusive o P75, é citado lá desse jeito, na tese do doutor Rodrigo Silva. O professor Ferreirinha fez um vídeo, falou um pouquinho sobre paraíso e falou que nos textos UBS e Nestlé Aland não traz pontuação, que é muito difícil
eles errarem, que tal, que não traz pontuação. Na tese do Dr. Rodrigo Silva fala, embora Kurt Nestle-Aland citou mais uns outros 3 não trazem pontuação, existe uma nota de rodapé tal, não sei em qual deles, que fala sobre que as pontuação para os acadêmicos fica a critério deles, que o texto original não tem pontuação e tal, a pontuação é uma coisa para tentar ajudar, mas não é definitiva, traz essa nota aí, quer dizer, já respondeu o Papiro P75 e a questão que o Ferreirinha falou que no UBS e no Nestle-Aland não traz pontuação, respondeu as duas, que já foi tratado na tese. Terceira questão ali, ele mostra um versículo exceção e acha que descobriu a roda também. Na tese tem vários versículos que são exceções, que são contra, isso já está na tese. E aí, meus queridos irmãos, aí eu faço um questionamento muito baixo, mas eu tenho que fazer. Eu gosto muito, até vou mostrar aqui para vocês, para poder aprender tal, a tese aqui do meu querido Dr. Rodrigo Silva, a análise aqui de Semeron. Tenho aqui também outras teses aqui, que essa aqui é do meu querido Ezequiel Rosa Gomes, a dissertação de mestrado do Ezequiel Gomes. Tenho aqui em minhas mãos aqui do Gabriel Afonso, que é o mestrado do meu professor, está aqui em minhas mãos, ainda fez uma dedicatória para mim. Eu gosto de ler, entender, aprender sobre esses materiais. Os críticos às vezes falam e fazem citações sem conhecer o material. Vou beber uma aguinha aqui, sem conhecer o material. Por que eu digo isso? Agora eu quero que Ferreirinha e Euler Lopes respondam se puder. P75, a pontuação nos textos UBS e Aland foi tratado na tese, os textos exceções foram tratados na tese. Aí fica a questão, ou o Ferreirinha e o irmão Euler não leram a tese do Dr. Rodrigo Silva, não leram, porque isso já está sendo tratado lá. E eles mostraram como se fosse a última descoberta do universo. Ou eles não leram a tese do Dr. Rodrigo Silva e estão falando de uma coisa que não conhecem, que é muito feio, ou se leram, estão enganando vocês que são os seguidores dos seus canais. Porque eles leram a tese, estão pegando só as perguntas e não estão apresentando as respostas que são apresentadas dentro da tese. Aí agora eu não sei qual que é mais feio, falar de uma coisa que não conhece, não tem conhecimento, ou mostrar só um lado da moeda tendo conhecimento dos dois. Aí eu gostaria que tanto o Euler quanto o Ferreirinha explicassem aí para os seus seguidores dos seus canais se eles não leram, estão falando de uma coisa que não sabem, ou se leram, estão apresentando argumentos já respondidos, estão sendo desonestos. Por isso que eu li aquele texto ali do começo falando sobre mentira, que não é o caso ainda do Ferreirinha, mas do Euler. Mas gostaria que eles esclarecessem para vocês aí. Segunda questão. Isso tudo é tratado na tese, né? Outra questão que o Euler, ele fala, estou levantando aqui uma suspeita, eu gostaria que ele respondesse. Às vezes eu acho que o Euler é um espírita disfarçado de cristão. Porque o Euler, ele critica o calvinismo, os textos arminianos, ele critica a igreja adventista, ele critica a posição do som da alma, mas ele não apresenta nada doutrina, nada que ele crê. Porque é muito fácil, critica as crenças alheias e não demonstra a sua própria crença. Às vezes eu acho que o Euler é um espírita disfarçado. Gostaria que ele esclarecesse assim, a sua posição para nós. Deixasse claro o que ele crê, se ele crê corpo, alma, espírito, se ele deixasse aí para a gente inteirar mais sobre o assunto e aprendermos junto com ele, né? E outra questão, como o irmão Euler é bom na gramática, eu já vi ele tratando textos lá de Romanos 9, faz uma análise bacana, perfeita, se ele é bom, temos que concordar. E como ele acha na cabeça dele, na mente dele, ele acha que somente ele sabe de grego, ninguém no mundo sabe. A Igreja Católica tem grandes teólogos, grandes pessoas que conhecem demais de grego, de hebraico, aramaico, latim, entre outras línguas na Igreja Católica. A Adventista não fica atrás, a Assembleia de Deus e as outras também tem muitas pessoas que conhecem, mas conhecem muito, não é pouco, é muito, entendeu? Pessoas que escreveram gramáticas aí violentas, o Euler até estava escrevendo uma, mas tem muita gente que conhece no mínimo igual o Euler.
mas para mais. Aí o que acontece? Para não desmerecer, igual o Euler. Aí o Euler, que a mente pequena, acha que tudo se resolve com gramática grega, como se todos os problemas teológicos fossem resolvidos com análise sintática gramatical, porque eu faço uma análise aqui, é exegese, não é exegese, não, aqui é ao vivo, tal. Ele acha que tudo se resolve com isso. Eu vou deixar aqui um texto para ele resolver, se puder, que tanto responder aí se eles foram desonestos com seus seguidores ou se não leram a tese, não irão responder. Essa análise exegética que eu vou deixar para eles aqui, eles também não irão responder, entendeu? E um desafio para os seguidores também, só um minuto. Ele já disse que o texto é em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Se refere ao hoje agora, aquela sexta-feira. Isso ele já deixou claro, não precisa nem ele tratar mais sobre esse texto. Então, eu gostaria que ele fizesse uma análise desse texto, Lucas 23, 43, juntamente com João 20, 17, que diz assim, João 20, 17. No domingo de manhã, Jesus saindo do sepulcro, encontrando com Maria Madalena, olha o diálogo entre eles, dito também de Jesus, da boca de Jesus que fez a promessa para o ladrão. Diz assim, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai ter com meus irmãos e diz-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Domingo de manhã, Cristo ainda não tinha ido para o céu. Ele disse, não fui para o Pai, nem em corpo, nem em alma, não fui. Pronto, acabou. Gostaria que o Euler explicasse gramaticalmente esse texto. Igual ele explicou Romanos ali, eu gostaria que ele explicasse, fizesse as nuances toda bacaninha ali e tal. Talvez tenha uma palavra que tem um significado que nós desconhecemos, entendeu? Esse não subir para o meu Pai, gramaticalmente eu gostaria que ele fizesse uma exegese, uma sintaxe e tudo mais desses, harmonizando os dois textos, Lucas 23, 43 e João 20, 17. Doutor Rodrigo Silva, estudando 5 anos, uma pesquisa bacana, analisando todas as nuances dos textos gregos, as influências por trás, descobriu uma regra que o advérbio é ligado ao primeiro verbo. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Assim como Deus fala, esses mandamentos que hoje te ordeno, a linguagem bem semítica ali, quase que uma expressão idiomática, Rodrigo Silva conseguiu identificar que o hoje é ligado ao primeiro verbo, harmonizou os dois textos. O Euler já falou que a vírgula é depois, não quer que ele harmonize esses dois textos gramaticalmente, faça uma exegese ali no quadro, igual ele faz, bonito, escreve e tal, e nos demonstre para todos como que harmoniza João 20, 17, que domingo Cristo disse que não foi para o Pai, nem Espírito, nem nada. E se o Espírito foi, por que quem fala assim? Tinha que falar que o meu corpo não foi para o meu Pai. Ele disse que não foi. Ou Cristo mentiu, o pessoal prefere apoiar que Cristo mentiu, dar corda para os críticos da Bíblia, do que aceitarem que aquele hoje é ligado ao primeiro verbo. Em verdade, digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que o ladrão da cruz não foi para o céu naquela sexta-feira, pois Cristo só foi para o céu domingos. Os críticos preferem ver Bíblia tendo contradição interna da palavra de Deus, do que aceitarem a regra que um adventista descobriu, através de muito estudo e sacrifício. Eu quero que o irmão Euler faça aí para nós aí uma análise harmonizando esses dois textos, utilizando apenas da gramática, não é para utilizar teologia, nada por trás, nem utilizar um material que eu acho que eles usam muito aí, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é para utilizar isso também não, é para utilizar gramática pura, que é só gramática e tal, então use a gramática e harmonize. E a outra questão é o seguinte, eu apresentei um texto no vídeo passado, irei apresentar de novo, porque não sei se todos viram o meu vídeo, que ficou um vídeo até cansativo, muito grande, assim como esse está ficando, que eles defendem a imortalidade da alma. Aqui está assim, ó, Tiago 5:20, o último versículo do livro de Tiago, diz assim, sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. Aqui fala que a alma morre, como diversos outros textos da Bíblia fala que a alma morre. O único que possui imortalidade é Deus, entre tantos textos que falam que a alma morre. Eu gostaria, os críticos aí, o pessoal do canal do Euler, coloca aí na descrição embaixo aí um versículo que fala que a alma não morre. Se o Euler tiver esse versículo, ele coloca e faz também aí uma sintaxe do grego e tal, explica pra gente, que eu vou dar R$1.000 aí para quem colocar um versículo que deixa claro que a alma não morre, que contradiz até que o único que possui a imortalidade. Não tem um versículo na Bíblia que fala que a alma é imortal. O pessoal, por imaginar com a filosofia grega impregnada na mente, que a alma é imortal. Não tem jeito, né, gente? Isso é desviando da sã doutrina, entendeu? Aí quando o Apocalipse fala lá da igreja mãe e as igrejas filhas, a gente fala que as igrejas cristãs de hoje estão bebendo na fonte da católica, o pessoal fica bravo, fica com raiva e tal.
isso, paganismo, essa ideia, filosofia grega meio voltada para o espiritismo, vem vindo desde o começo ali da contaminação que a igreja cristã sofreu ali nos primórdios dela, até hoje as igrejas cristãs, para não avaliarem a doutrina, ficam bebendo na fonte da igreja católica. Espero, meus irmãos, que o Euler responda a sintaxe aí dos dois textos que eu deixei, responda se eles leram a tese do Dr. Rodrigo Silva ou se estão falando de uma coisa que não sabem, ou se leram estão escondendo de vocês as respostas, estão trazendo apenas as perguntas. E alguém tiver aí o versículo que diz calma, imortal e tal, bote nos comentários aí e fiquem na graça de Cristo. Perdão aí se eu tive uma linguagem um pouco não cristã, peço perdão ao Euler, ao Ferreirinha e aos demais seguidores. E faremos aí outros vídeos, vou tentar trazer mais detalhes sobre essa questão, que é uma questão amplíssima, sobre a tese do Dr. Rodrigo Silva, que é verdadeira. Quando vocês forem estudar os textos aí, Euler e Ferreirinha, verdade te digo, hoje, vírgula, lembra essa regra do Dr. Rodrigo Silva, entendeu? Aceita que é melhor, é feio ficar discordando uma coisa da academia, porque apenas são contra os adventistas. Fique na graça de Cristo, Jesus abençoe e ilumine cada um de vós, meus queridos irmãos, fique na graça de Cristo.